Como revolucionar uma franquia de filmes que já está indo para o seu sexto filme? Simples, jogue para outra cidade. Mas mesmo assim não foi o suficiente para fazer aquela fórmula de Pânico funcionar. Depois da vinheta a gente troca uma ideia melhor. Aqui no novo Pânico ele já apresenta uma fórmula que já é bem conhecida do público aqui da franquia. Igual os filmes anteriores deles, apresenta um grupo de jovens que é perseguido por um assassino mascarado, só que agora não mais em Woodsboro como nos filmes anteriores, e sim em Nova York. É uma fórmula que tentam se inventar várias vezes para criar um frescor novo para uma franquia que já de fato já estava um pouco cansativa e com fórmulas que se repetem há 6 filmes. E é uma fórmula que já é previsível, conforme eu falei, já acontece desde pelo menos do Pânico 1, que também não teria problema nenhum acontecer isso. O problema é que nessa previsibilidade dessa fórmula de Pânico, nada se cria de novo. Tem uma coisinha ou outra ali que tenta subverter um pouco a franquia, mas nada de extraordinário, nada de revolucionário, é sempre mais do mesmo da franquia Pânico, que pra mim já tá se arrastando desde o segundo filme. Acredito eu que o grande problema mesmo do Pânico mesmo, de toda a franquia Pânico, foi o seguinte: os filmes facada, que são a versão do Pânico nessa realidade deles. Se não existissem esses filmes facada, muito provavelmente não ia ter algumas metalinguagens que existem nesse aqui, que ficam de um jeito muito esquisito mesmo. Mas vamos um ponto por vez. Por que a fórmula é repetitiva? Porque ela não inova, nem que seja o mínimo. Poderia ter alguma coisinha ou outra ali, mas não tem. Exemplo, existe um grupo de jovens que aparece em um determinado momento lá. Como todos os filmes da franquia Pânico, agora nós estamos numa sequência, agora nós estamos na sequência da sequência e todos os personagens estão sujeitos a serem assassinados pelo mascarado. Tudo bem, é legal, esse tipo de coisa conversa com o cinéfilo que existe dentro de mim? Sim, muito provavelmente conversa com o cinéfilo que existe dentro de você, mas só que a questão é o seguinte: é uma metalinguagem tão exagerada, tão forçada na minha opinião, isso pelo menos desde o Pânico 2, que fica de um jeito tão forçado. Eu achei que em algum momento eles pensavam que eles estavam realmente em um filme. Eu achei, daqui a pouco eu pensei, pô, daqui a pouco aparece o Deadpool aqui falando que eles, ah não, olha gente, nós estamos num filme, não vai acontecer nada de mal. Ficou esquisito, tá ficando estranho, tá ficando muito forçada essa situação. O que não tem problema nenhum eles falarem de outros filmes de terror, como por exemplo Sexta-feira 13, Halloween, sei lá, Jogos Mortais, se for o caso. Não tem problema nenhum eles mencionarem esse tipo de coisa. O problema é que eles mencionam facada, que é essa franquia de filmes que existe dentro da franquia Pânico, que fica muito forçado, dá pra perceber que eles estão falando diretamente com o público. Tem muita gente que vai gostar dessa fórmula. Eu detesto, pelo menos desde o segundo filme. O primeiro filme é interessante nesse quesito porque não existia nada disso na época. Então falar de outros filmes de terror era natural. Imagina se acontecesse isso na vida real. Obviamente a gente ia mencionar uma coisa ou outra. Mas agora do jeito que tá, fica muito forçado, é muito por culpa do roteiro. O roteiro é extremamente fraco nesse filme. Ele tenta trazer essas metalinguagens, tenta trazer essa mudança de cidade. Exemplo, eles imitam muito essa questão de mudar de outra cidade, como Sexta-feira 13 parte, sei lá, parte 8, que Jason vai a Nova York, Jason ataca Manhattan. É um título desses aí, que quando chega ao ponto de você sair da sua base ali que você se encontra, por exemplo, Jason ficava em Crystal Lake, agora ele está em Manhattan, agora o Ghostface não está mais em Woodsboro, ele está em Nova York tudo pode acontecer. É de uma preguiça, e esse é o grande motivo de um filme ter saído depois do outro. O roteiro já está muito mais fraco depois de um outro assim. Um saiu ano passado, 2022, o outro tá saindo esse ano.
Então dá pra ver que o roteiro foi muito apressado, dá pra ver que não tinha como fazer uma grande produção, então taca em Nova York mesmo, que é o mais fácil, só coloca aquele filtro que já tava no filme anterior, joga nesse aqui de novo, e assim, de fato tem algumas coisas muito legais. Se você gosta de toda a franquia Pânico, com certeza você vai gostar desse aqui, sem sombra de dúvidas. Por quê? Porque ele traz todos os elementos que já estão me cansando desde o segundo filme, ele traz todos de volta. Quem também volta são as irmãs Melissa Barrera e a Jenna Ortega. Elas fazem as duas irmãs Carpenter e tem uma relação muito legal entre elas, que uma quer proteger a outra quer sair para explorar o mundo porque elas não aguentam mais, uma não aguenta mais, fala, não, eu não posso travar a minha vida por causa do que aconteceu em Woodsboro. Isso é muito legal, dá pra ver que nessa hora o roteiro tenta alguma coisa. Essa relação das duas é muito boa. Tem uma coisinha ou outra que me incomoda a personagem da Melissa, que ela tem uma ligação com o passado, com o pai, que aparece um negócio ali, outro que já apareceu no filme anterior, que isso é extremamente chato, eu já não acho legal do Pânico do ano passado, eu não acho legal nesse aqui também, infelizmente aparece um pequeno trechinho ali, eu não acho legal, mas a relação das duas é muito boa e a atuação das duas está muito boa, em contraponto com a atuação do resto do elenco que está péssima. Tá todo mundo parece que atuando de uma forma completamente aleatória. Tirando aqueles 4 que sobreviveram do filme anterior, esses 4 aí estão bem, mas o resto, aqueles personagens que circundam ali em volta, é de uma canastrice a atuação deles que me deixa assim impressionado. Aí junta essa atuação maravilhosa dessas pessoas com o roteiro extremamente expositivo, chegou uma hora que, na hora que eles estavam falando dessa história de não, agora nós estamos numa sequência, de uma continuação e esse tipo de coisa, isso me tira tanto do filme, isso me incomoda de um jeito. Quem volta pra direção é o Matt Bettinelli e o Tyler Gillette, e eles dirigiram o filme anterior. Falando em filme anterior, tem crítica aqui dele no canal, vou deixar na descrição e nos cards caso você queira dar uma conferida. Esse sim é um filme bem legal. É o grande problema da franquia Pânico, que o primeiro filme é muito bom mesmo, o primeiro Pânico é muito bom, e obviamente se cria uma sequência completamente desnecessária. Acontece a mesma coisa. O do ano passado foi muito bom, trouxe uma narrativa interessante, trouxe os personagens clássicos de volta, assim como no quarto filme, mas de uma forma inteligente para deixar para uma nova geração. E aí tem essa continuação que, sinceramente, mais me incomoda do que me acrescenta alguma coisa na franquia. Se essa fórmula não for revista com urgência, a franquia tende a só piorar e talvez até se tornar uns Jogos Mortais que nos últimos filmes, lá pro filme 10, pro filme 11, não lembro qual que é o último Jogos Mortais, ou até mesmo Halloween, que tem infinitas continuações, chega uma hora que você nem sabe mais qual que é a motivação do vilão, porque sinceramente, toda a motivação, com exceção do primeiro Pânico, esse daí é levemente justificado, a continuação dele é levemente justificada também, dá pra se entender alguma coisa, mas depois do 3 pra frente é toda uma coisa de admiração. Ai, porque você fez isso? Ah, eu não consigo me cativar tanto pelo Ghostface, como por exemplo, sei lá, um Michael Myers da vida, um Jason, até um Freddy Krueger. Pânico 6, e você, o que achou do filme? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido, não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau e até a próxima. E tem uma cena pós-créditos completamente irrelevante, não precisa ficar no cinema.